Olá, galera, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem nessa quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022, dia conforme o cronograma das nossas atividades em APS, a nossa aula, a nossa videoaula gravada, no qual eu estou gravando nesse momento, sobre da disciplina de Gestão Empreendedora. Estão aqui comigo os cursos de Engenharia Agronômica, quarto período, Medicina Veterinária, sexto período, e curso de Pedagogia, quarto período, da UCP, Faculdades do Centro do Paraná. Todos sejam muito bem-vindos a esse nosso material gravado, no qual eu disponibilizarei para vocês a partir das 19 horas, conforme o nosso cronograma, no Classroom de vocês, essa videoaula que eu estou postando no dia de hoje, e mais também o material de apoio no qual eu vou utilizar nessa aula, beleza? Então fiquem comigo aí. Lembrando, eu estarei das 19 às 22h40 à disposição também de vocês no nosso grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham que perguntar sobre a aula, sobre as nossas atividades, fiquem à vontade. Lembrando, a gente já fez uma atividade valendo meio ponto há 2 semanas atrás, creio que todos fizeram. Então a gente também vai fazer também nas próximas aulas aí, próximas semanas, a gente tem um calendário aí a partir do dia 15 de setembro. As nossas provas bimestrais, conforme todo mundo sabe, né? A gente vai trabalhar também de acordo, a gente vai ter mais atividades aí para finalizar aqueles 4 pontos de trabalho e também 6 pontos de prova, beleza? Então venham comigo hoje nesse nosso tema de nossa aula, que é muito interessante, espero que vocês gostem. Hoje a gente vai falar sobre administração empreendedora. A gente já falou um pouco sobre a introdução à administração, o PDCO, creio que vocês lembram, espero que vocês lembram o que é, né? Planejamento, direção, controle e organização das nossas atividades como gestores, como colaboradores, como estudantes, né, que nós somos. E a gente teve também a teoria geral da administração, um pouco de teoria, né, desde a administração clássica, a administração científica, a questão do Fayol, do Taylor, tudo isso a gente vai trabalhar também com algumas atividades com vocês, fiquem tranquilos. Na semana passada, a gente trabalhou um pouco com teorias modernas de gestão, desde visão sistêmica, proatividade, né? A questão de você se antecipar aos problemas, ter uma visão um pouco mais empreendedora, muitas vezes, do que a gente se propor a fazer, desde da pedagogia, desde a medicina veterinária ou até mesmo da engenharia agronômica, tá? E hoje a gente vai trabalhar um pouco essa administração empreendedora com vocês, porque creio que vocês... Isso, aqui. Creio que vocês pensam além, lógico, de se formarem, né? Ser muitas vezes colaborador de empresas, a prestação de serviço faz parte disso, mas também alguém de vocês tem um pensamento um pouco mais empreendedor, né? Ou de ter a sua empresa, de ter seu próprio negócio, independente do nicho de mercado que você vai trabalhar. Então, o que a gente vai começar a entender agora é essa administração empreendedora. Que vocês que estão aí me vendo e me ouvindo nesse momento, né? Vocês têm a possibilidade de estar sempre se capacitando, sempre ficando antenado no mercado no qual vocês estão trabalhando, porque cada mercado tem a sua constância, a sua inovação, e aqui eu vou trazer para vocês, pelo menos para vocês iniciarem, começarem um pensamento empreendedor, por que não, de sermos gestores das nossas empresas, beleza? Então, peço licença aí, vou compartilhar a minha tela com vocês nesse momento. Vamos lá. Estou compartilhando. Deixa eu ver se vai aparecer aí para vocês. Vamos lá. Apareceu. Então, hoje, administração empreendedora, lembrando os cursos de pedagogia, engenharia agronômica e medicina veterinária da UCP, Faculdades do Centro do Paraná, em Pitanga. Quando a gente fala em empreendedorismo, lógico, né, a gente pensa em sermos empresários, sermos dono do nosso próprio negócio. Lógico, isso é o pensamento da grande maioria.
Só que a gente precisa entender um pouco, e aqui eu vou tentar contribuir para vocês, que vocês entendam que nós somos empresários, mas muitos dos empresários não são empreendedores e muitos dos empreendedores não são empresários. Como assim, professor? Porque muitas vezes quando a gente pensa em empresário, é uma situação um pouco mais burocrática, né? Toda empresa precisa de um empresário, onde ele vai buscar, junto aos órgãos municipais, junto aos órgãos de vigilância, por exemplo, junto aos bombeiros, os papéis necessários burocráticos para que você possa montar uma empresa. Mas muitos desses empresários não são empreendedores. O porquê isso? O que é isso? Porque muitos empresários, eles têm em sua rotina às vezes focado no que você precisa fazer na operacionalidade dentro de uma empresa e não pensa nas oportunidades que estão aí fora. O empreendedor, ele já pensa um pouco fora da caixa. O empreendedor, ele já tem uma visão um pouco mais sistêmica, conforme a gente conversou na nossa última aula sobre teorias gerais modernas de gestão. Tá? E isso que eu quero trazer para vocês. Por quê? Porque hoje 65% das empresas, segundo o Sebrae, né, que é o nosso Serviço Brasileiro de Micro e Pequenos Empresários, 60 a 65% das empresas fecham antes de 2 ou 3 anos. O porquê? Por falta de gestão, ou seja, não é somente você ser o dono, não é somente você ser um empresário, você precisa ser um empreendedor que pensa fora da caixa, fora da casinha, que percebe as oportunidades onde os outros muitas vezes não percebem. Então eu vou trazer isso aqui para vocês. Porque empreendedorismo, meus queridos e minhas queridas, pedagogos, pedagogas, engenheiros, agrônomos, agrônomas, veterinários, veterinárias, não é uma ciência nem é uma arte, é uma prática. Né? Cada um de nós temos essa possibilidade, cada um de nós, por exemplo, podemos ser empreendedores ou intraempreendedores, onde muitos não são chefes ou proprietários de empresas, mas muitos de nós somos os colaboradores que têm o acesso aos clientes, aos consumidores, ou seja, entende muito mais o cliente do que o chefe, do que o empresário. Tá? Então é uma prática do dia a dia. O empreendedorismo é uma prática no qual o empreendedorismo serve o quê? Para atender às necessidades humanas, ou seja, cada um de você, cada um de nós aqui, né? Nós temos algum tipo de necessidade que é suprida por uma empresa, correto? Mas para que tenha essa empresa, precisa que ter empresários e empreendedores, depois a gente vai ver uma diferença disso. Para quê? Para que haja essa demanda ou essa oferta de produtos e serviços para que nos satisfaçam. E isso é uma prática. Né? Muitos dos nossos líderes, muitos dos nossos empreendedores que nós conhecemos, creio que muitos de vocês aí que estão me vendo, me ouvindo nesse momento, têm algum exemplo de empreendedor. Pode ser desde famoso, como Silvio Santos, como na tua rua, na tua cidade, na tua esquina, pode ser que esteja, né, que tenha, na verdade, um empreendedor no qual você se inspira, ou aquele senhor, senhorinha, ou aquele jovem do carrinho de cachorro-quente, ou aquele barzinho que abriu, ou aquela loja de confecções que mudou, ou seja, é a prática do dia a dia, a vivência do mercado que nós vamos trabalhando. Primeiro, então, para a gente pensar um pouco, veja essa imagem aí, meus queridos, desse senhor, no qual ele teve uma ideia numa fila do carnaval, né? No carnaval, numa fila do banheiro, aqueles banheiros químicos, possivelmente, aonde não há papel higiênico, não há muitas vezes água, não há sabonete, mas tem uma fila, e ele teve uma expertise de uma ideia de ter um rolo de papel higiênico e vender pedaços de papel higiênico, ali a gente percebe para as mulheres, né, nessa fila. Veja, uma ideia simples, simplória, mas que veja o objetivo da pessoa, desse senhor. Ele resolveu o problema de quem estava na fila.
Isso que nós temos que pensar. Isso nós somos empreendedores, né? Para resolver os problemas das pessoas. Veja uma ideia simples, uma ideia no qual pouco investimento, ponto custo, porque vamos analisar, vamos colocar um pouco na ponta do lápis aqui. Quanto custa um rolo de papel higiênico, né? É 30 metros o rolo de papel higiênico, custa aí, um rolo deve custar o quê? Vamos lá, puxar aí uns R$2, R$3, que seja. Mas ele, durante esse R$1, quantos pedaços? Pô lá, um pedaço de 1 metro, no qual ele usou esse rolo de papel higiênico, 30 metros, ele só aí, nesses 30 metros, ele faturou R$30, né? Cada pedaço por R$1, ou seja, se ele teve um custo de R$3 por papel higiênico, ali um protetor solar, ali o boné que ele está usando, ou seja, um custo ali de R$5. Veja, ele em um papel higiênico ele faturou em média, lógico, a gente está pensando, né, na informalidade, R$25. Imagine que ele consiga, né, numa manhã, numa tarde, vender 10 rolos de papel higiênico em pedaços, né? Já é R$300, já é R$250, que seja. Então veja uma oportunidade de negócio no qual resolver um problema, uma demanda dos consumidores, tá? Então isso faz parte do empreendedorismo. Ideias simples, oportunidades de negócio que às vezes você vê do lado do outro e que muitas vezes os empresários do dia a dia não percebem por quê. Estão num ritmo de trabalho que eles entram nas suas empresas 8 horas da manhã, sai 6, 7, 8 horas da noite e fica ali voltado a pagamento de contas. Muitas vezes não vê a possibilidade que está aí. Lógico que no ano posterior a essa publicação, teve alguém que viu, opa, esse senhor aí, ele ganhou dinheiro, vou ganhar dinheiro também. Vou fazer a mesma coisa. Então esse senhor aqui que está na imagem, ele teve que pensar já no próximo, opa, já vai ter concorrente. Então, além do papel higiênico, eu preciso ter um diferencial de mercado. E o que é esse diferencial de mercado? Pode ser um sabonete líquido, por exemplo, no próximo ano. Pode ser garrafa de água, ou seja, refrigerante. Então ele vai, o nicho de mercado também, ele tem que ter o diferencial de mercado e pode ser que ele esteja também pensando nisso. Veja, uma simples ideia no qual pode faturar alguns reais ali, depois você, logicamente, você trabalha com diferenciais de mercado e assim por diante. Tudo são oportunidades de negócio. Aí a pergunta que eu faço para vocês: vocês teriam coragem, muitas vezes, de submeter a um sol quente, né, a ter um pedaço de cartolina não, de papelão escrito, né, que você está vendendo papel higiênico? Veja, o que para muitos pode ser vergonha, para outros é uma oportunidade de negócio, né, um faturamento muitas vezes extra no nosso dia a dia. Outro exemplo que eu trago para vocês é esse cidadão aí que montou uma tenda no qual fazia plastificação de documentos. E essa plastificação de documentos foi nos tempos atrás, quando a gente teve que mudar o nosso título de eleitor. O nosso título de eleitor agora é por biometria, né? Você tem que ir lá e colocar o dedo na máquina através da nossa biometria. Então, quando teve aquela época, creio que muitos de vocês também fizeram, essa mudança do título de eleitor, houve filas, houve gente esperando, e esse cidadão, ele viu uma oportunidade de negócio também na fila, ali, no momento em que as pessoas esperam e saem com o título ou com qualquer outro tipo de documento e que às vezes sentem a necessidade de plastificação, para não ir a um local, ele foi até onde está o grupo de gente, de pessoas. Isso é empreendedorismo. Mas percebam, se você observar atrás dessa imagem, né, tem já também concorrência. Então ele tem que ter um diferencial de mercado e nós somos assim. Nós vamos se formar pedagogos, nós vamos se formar agrônomos, nós vamos se formar médicos veterinários. Como tantos outros se formam ou vão se formar.
Aí, né, eu pergunto a você, qual o diferencial de mercado que você terá na sua empresa ou na sua prestação de serviço? Porque lembrando, muitos pedagogos também formarão, muitos agrônomos e muitos veterinários. Qual o seu diferencial de mercado? O que você vai fazer para que você não fique na mesmice, ou seja, não preste serviços como os outros prestam. E muitas vezes você reclama dessa prestação de serviço. Pense nisso. Então, meus queridos, o empreendedorismo, quando a gente já falou, não é uma arte, não é uma ciência, é um fenômeno cultural onde tem expressões dos hábitos, práticas e valores das pessoas, né? Sendo necessário esclarecer o estudo que não é uma empresa e sim um empreendedor, podendo abranger as seguintes dimensões. Ou seja, quando a gente fala em empreendedorismo, não é a parte burocrática do empresário, né? Quando a gente fala em empreendedorismo, gestão empreendedora, administração empreendedora, ou seja, empreendedor, é muito tem a ver com comportamento do que ações ou burocracias em si, tá? E quando a gente fala isso, né, o empreendedor, a gente fala sobre criação de empresas, né, lógico. A gente fala hoje de geração de autoemprego. Quantos que de vocês são autônomos? Quantos que vocês conhecem, logicamente, ainda mais depois da pandemia, onde tivemos um problema, né, de desemprego e as pessoas tiveram que sobreviver, tiveram que faturar de alguma forma. Quantas oportunidades de negócio tiveram a partir disso? Os intraempreendedores, quando o colaborador, talvez você que está me vendo, me ouvindo, na empresa onde vocês trabalham, vocês são intraempreendedores, ou seja, tem a visão empreendedora muito mais do que o dono, muito mais do que o empresário, muito mais do que o chefe, né? Porque muitas vezes o chefe, né, que é diferente de líder, o chefe é hierarquicamente, muitas vezes, posto ali. É o filho do dono, o irmão do dono, mas você, muitas vezes, colaborador, você tem essa possibilidade de ser esse intraempreendedor, ou seja, você trabalha, né, para que você atenda às necessidades dos seus clientes através do seu conhecimento. E o empreendedorismo comunitário, creio que muitos de vocês são assim. Às vezes em festa da igreja na sua comunidade, né, na sua região, na sua cidade, você faz um esforço para dar certo. Você toma aquela ação para você designa, usa o PDCO, lembra do PDCO em planejamento, direção, controle e organização? Você dirige pessoas, você assume a responsabilidade. Nós somos assim também. Como na sala de aula, muitos de vocês o que fazem? Vamos fazer um churrasco. Opa! Muitos de vocês pegam essa ação para vocês e vão desenvolver esse trabalho. Isso é empreendedorismo também social. Lógico, não tem o cunho lucrativo, não tem o cunho do capitalismo, né? Mas você tem também essa veia empreendedora em você. E lógico, quando você fala em empreendedorismo, você tem que entender que também tem que compor todas as políticas públicas com relação a isso. O que é isso? Hoje nós temos Sebrae, como eu bem mencionei para vocês, temos o Sistema S, SESC, SENAC, creio que vocês têm os órgãos de classe de vocês, tem a prefeitura, ou seja, que pode, se vocês têm as faculdades, a UCP, por exemplo, né, é uma dessas instituições que ajudam. Professor, vocês podem chegar para mim, fique à vontade, lembrando, estou todas as terças e quartas na UCP. Professor, tem uma intenção de ser empreendedor, o que você acha? Nós estamos aqui para ajudá-los. E as políticas públicas, as instituições públicas ou as instituições privadas, né, não governamentais, muitas vezes, têm esse intuito de ajudá-los da melhor maneira possível. Aquilo que eu falei para vocês, empresário versus empreendedor. Todo empresário nem todo empresário é empreendedor, como nem todo empreendedor é empresário. Tá, mas qual a diferença, professor? Aqui eu trouxe uma imagem, né? O que? O empresário no lado azul aí da página e o empreendedor do lado vermelho.
O lado azul, que é o empresário, ele compra a laranja por 3 e vende por R$ 3,99. Ele faz o que os outros estão fazendo, é meio que no operacional. Eu vou ver o que o meu concorrente está formando preços, eu vou fazer igual para não perder. O empreendedor, ele já pensa diferente. Veja, o empresário segue uma linha onde todo mundo está fazendo a mesma coisa. O empreendedor já é um estilo comportamental. O que é isso? Enquanto que o empresário, ele compra a laranja por 3 e vende por R$ 3,99, o que 80% do empresariado fazem, por isso também que entra na estatística que 60% a 65% das micro e pequenas empresas fecham antes de 2 anos por causa de preço. O empreendedor, ele já pensa diferente. Ele já pensa em compro essa laranja por 3 e vendo copo de suco por R$ 9,90. Veja, a mesma matéria-prima com o destino e o valor agregado diferente. O empresário pensa no operacional, pensa no que está acontecendo, às vezes naquela visão um pouco limitada. O empreendedor tem uma visão de mercado, vê uma oportunidade de negócio, onde ele percebe que a mesma laranja, no qual o empresário compra por 3 e vende por R$ 3,99, o empreendedor pensa, eu compro por 3 e vendo copos de suco por R$ 9,90, R$ 10. Ou seja, a mesma matéria-prima, só que com destinos, objetivos diferentes. Isso é uma diferença clássica de empresário versus empreendedor. Lógico que para que você tenha a sua empresa, você precisa ser o lado empresário, porque o lado empresário é a condição jurídica do indivíduo, que foi aos órgãos públicos, registrou uma empresa no seu nome, assim como eu falei, assim por diante. É a parte mais burocrática do lado do empresário, do empresariado. Tem que ter, lógico. Você vai se formar, você vai querer montar a sua empresa, você sabe que você precisa ir à prefeitura, você sabe que precisa ir ao bombeiro, ou seja, a órgãos competentes para regular. Ainda mais no Brasil, né, que temos uma burocracia muito forte com relação a isso, né? Então, o empresário precisa ter nas empresas, lógico que precisa. A gente está falando em empresas formalizadas. Nós temos que formalizar as nossas empresas. Mas a questão do empresário, do empreendedor, desculpa, é muito mais uma questão comportamental. Lembrando, nem todo empresário é empreendedor, como nem todo empreendedor é empresário. O ideal seria você ser empresário e empreendedor, ter a condição jurídica, né, as formalidades de um empresário, fazer com que as coisas aconteçam na legalidade, mas também você ser um empreendedor, ter um comportamento empreendedor para sair fora da casinha, utilizar aquela teoria das gestões modernas que nós vimos na aula passada, né? Para que lembra da laranja. A mesma matéria-prima, mas com objetivos e resultados diferentes, tá? Aqui é a mesma coisa. E lógico que a gente tem algumas características de empreendedor. Né? Cada uma de vocês aí que estão me vendo, me ouvindo, né? Vocês têm algum tipo de característica, né? Busca de oportunidade e iniciativa, ou seja, você percebe as oportunidades e iniciativas. Cada um de nós temos. Na pandemia, isso foi muito claro. As lojas de confecções começaram a vender via WhatsApp, coisas que não aconteciam antes, né? Então você tem essa possibilidade, tem esse pensamento, vai analisando essas formas, né? Busca de oportunidades e principalmente tem as iniciativas dos negócios. Pensar um pouco fora da casinha, ou seja, sair um pouco dessa forma mecânica no qual somos empresários, né? No qual a gente gere uma empresa e sair um pouco fora disso, pensar um pouco no que está acontecendo fora daqui, no que está acontecendo fora do bairro, fora da cidade, fora do país, porque não hoje as coisas através da globalização, né, nós temos essa particularidade ou essa facilidade
para que a gente possa manter um negócio, beleza? Essas oportunidades. Ter uma visão empreendedora, né? É tipo aqueles pensamentos, talvez vocês já ouviram, né, alguma palestra motivacional, o copo meio cheio ou o copo meio vazio? Se tiver assim a copo pela metade, o que você vê? Né? O que você vê? Vê possibilidades ou você vê algumas ameaças? Na visão empreendedora, lógico, nas crises, nos exemplos que nós temos, muitos dos empreendedores, eles iniciaram através de uma dificuldade, ou seja, tiveram uma visão empreendedora, tiveram uma expertise no qual verificaram uma oportunidade de negócios, às vezes, no lado ruim das coisas. Então você tem essa possibilidade, dentro dessa visão empreendedora, entender assim, você tem os problemas e nós, como empresários da parte jurídica, mas principalmente ter um comportamento empreendedor, você pensa, não, eu preciso resolver esse problema. Né? Então, vamos analisar essas possibilidades, beleza? Então, tenho essa visibilidade, tenho essa visão empreendedora. Coragem, porque muitos de nós, a partir do momento que nos propomos a sermos empreendedores de qualquer negócio, sendo esse que vocês estão tendo curso, veterinários, veterinárias, agrônomos, agrônomas, pedagogos que estão aí me vendo e me ouvindo, muitos nãos vocês vão receber. Muitas portas fechadas vocês vão receber. Mas tem que ter a coragem, né? Tem que ter a resiliência, como muitos dizem, tem que ter o idealismo, né? De ter coragem, de ter essas portas fechadas, você vê como uma oportunidade a mais para se manter no mercado. Tá? E além disso, valorizar a sua imagem também. Porque a partir do momento que somos empreendedores, ou nós temos uma instituição atrás de nós temos o nosso sobrenome, ele deixa de ser o nosso sobrenome para ser o sobrenome da instituição. Ou seja, fica à vontade. Tem o sobrenome da instituição. Eu sou o Fernando da Campo Real, Fernando da UCP de Pitanga, ou da Univale, ou da Uniguaçu. Então, o que eu for fazer em rede social, tudo que eu for fazer no dia a dia, eu levo esse sobrenome da empresa nas minhas costas. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Vocês serão os pedagogos, vocês serão os veterinários, veterinárias, vocês serão os agrônomos, agrônomas, os bem grandão, ou seja, o diferencial. Vocês terão um comportamento diferencial do que os outros estão querendo não, o que os outros estão fazendo. Porque creio que vocês estão se formando nos cursos de vocês não para serem iguais ao que já tem no mercado. Vocês têm que ser diferentes, porque igual vocês vão ganhar o mesmo tipo de dinheiro. Falando em dinheiro, faturamento, vocês vão ganhar o que os outros estão ganhando e reclamando. Ou seja, essa sua valorização da sua imagem, essa sua muito mais do que valorização da sua imagem, valorização profissional. Que infelizmente hoje, cada vez mais, percebemos que em todos os nichos de mercado há uma desvalorização profissional, ou seja, muitos se desmerecem, muitas vezes. Então pense um pouco sobre isso. E tomar decisões, né? As decisões têm que ser tomadas. Nós, dentro da administração, dentro da gestão em si, né, nós costumamos falar, a partir do momento que você tem o planejamento, você faz a direção, o controle e a organização de todos os seus atos, todo o seu plano de ação no que você for fazer, tanto em sua vida pessoal, profissional, né? A gente vai errar, faz parte. Porque quando a gente fala em negócios, negócios são sazonais, mercados são sazonais. Né? Hoje está quente, amanhã pode ser que seja frio. Hoje está sem chuva, amanhã pode ser que esteja chuvoso, na parte da agronomia, né? Especialmente, tem essas dificuldades. Então, nós temos que tomar as decisões, muitas vezes, diárias, como empreendedores e empresários. Mas nós temos que tomar. Lógico que a partir do momento que você planeja, você dirige pessoas, você tem o controle das ações, você organiza processos, a tendência é que você diminua esses riscos. Diminua essas tomadas de decisões erradas.
mas precisamos. Se você errar, não tem problema, lógico, tem muitas vezes errar com planejamento, lógico, né? O errar por errar e continuar errando, logicamente que isso não vale o nosso dia a dia, porque senão você vai estar fora do mercado, dentro dessa questão do mercado concorrencial, de todos. Você monta um bar, logo vai ter um concorrente. Você monta uma loja de confecções, logo vai ter um concorrente. Você tem uma loja agropecuária, logo vai ter um concorrente. Você vai montar uma escola que seja reforço escolar ou uma escola mesmo, né, uma faculdade que seja, aí os nossos pedagogos, você tem concorrência. Ou seja, tem as concorrências diretas e indiretas. Precisamos tomar as decisões. Vamos errar? Vamos errar. Eu poderia muito bem falar assim para você, não é... Você fazendo o que eu estou falando para vocês, você planejando, dirigindo, controlando e organizando, usando o PDCO da administração, você não vai errar. Não, eu minto. Eu estou mentindo isso, mentindo para vocês. Vocês vão errar, mas é porque o mercado ele é sazonal. Todos os dias precisamos nos planejar. Todos os dias precisamos pensar. Mas lembre-se, pensar um pouco fora da caixa. O empresário, condição jurídica. O empreendedor, um comportamento do dia a dia. E por fim, né, finalizando nosso material, nossa aula do dia de hoje, atitude de respeito humano. A gente trabalha com pessoas, nós temos colaboradores, somos colaboradores, no nosso dia a dia, temos as pessoas ao nosso lado, aonde precisamos ter mais respeito. Porque dentro de uma empresa, hoje a gente já falou um pouco lá no início, lembra do Nova Era, Novos Tempos? A empresa hoje está deixando um pouco de ser a parte estrutural, minha maior empresa, minha melhor empresa. Mas por quê? Porque está mudando hoje para o capital humano. Porque são as pessoas que fazem o resultado. Você monta a empresa, o objetivo de uma empresa o que é? Produzir, né, algo para ser atendido ou para atender as necessidades humanas. O objetivo da empresa é isso, produzir produtos e serviços para atender as necessidades humanas. O objetivo do empresário, lucratividade. Para que você una a produtividade e a lucratividade, você precisa ter pessoas. E administrar pessoas é um dos principais hoje quesitos para ser um bom empreendedor. Você entender as pessoas, você fazer com que as pessoas trabalhem por você. Veja, você é empresário, empreendedor, lembrando, empresário, pessoa jurídica, questão jurídica, empreendedor comportamental. O ideal que você seja o empresário e o empreendedor junto. Então, a partir do momento que você monta uma empresa, você monta um negócio, vislumbre. Você tem muito trabalho pela frente, mas principalmente ter pessoas ao seu lado, né, para que possa contribuir muitas vezes sonhando o seu sonho, realizando o seu desejo. Então tenha atitude, principalmente com os nossos colaboradores, e vocês serão gestores, vocês saberão disso. Porque hoje, cada vez mais, pessoal, nós somos contratados ou somos contratados ou contratamos pessoas por currículo, ou seja, quantos de vocês já fazem currículos, distribuem currículos, pegam currículos nas empresas? É um papel, quando não é no sistema, né? É um papel no qual a gente sabe que papel aceita tudo. Mas hoje, cada vez mais, independente do nicho de mercado que nós atuamos, nós somos admitidos ou admitimos via currículo, competência técnica, habilidades técnicas e operacionais, e somos demitidos por relacionamento interpessoal, ou seja, por comportamento. Muitos de nós, muitos dos seus colaboradores, ou do que vocês vão contratar, não conseguem trabalhar em equipe junto com outro ser humano. E lembrando, uma empresa, você precisa ter, a figura do empresário, do empreendedor, mas o segredo de uma empresa é que a empresa ela gire quando o dono, o empresário, o empreendedor também não esteja na empresa. Então isso faz parte com que você, gestor, começa a preocupar também com a capacidade ou habilidade comportamental
dos seus colaboradores. Perfeito? E diante disso, meus queridos, agradeço aí a vocês no dia de hoje sobre o nosso tema de administração empreendedora. Lembrando que a partir das 19 horas, ou seja, agora, se vocês estão me vendo e me ouvindo, foi postado essa videoaula com o material de apoio no Classroom de vocês, Engenharia Agronômica, quarto período, Medicina Veterinária, sexto período, Pedagogia, quarto período da UCP Pitanga, então estará no Classroom de vocês essa videoaula. Eu estarei à disposição de vocês agora, a partir das... Já estou, na verdade, né? Você que está me vendo e me ouvindo, das 19 às 22h40 no nosso grupo do WhatsApp. Lembrando também que na próxima aula nós teremos atividades avaliativas, porque dia 15 aí está chegando a nossa semana de provas, beleza? Então, estará postado no Classroom de vocês, estará já esse vídeo aula que eu estou gravando, material de apoio, e fico à disposição no grupo do WhatsApp, beleza? Qualquer dúvida pode me chamar. Um grande abraço, até mais.